A leitura do relatório da reforma da Previdência pelo deputado Arthur Maia, que a gente mostrou a manifestação agora há pouco, está marcada para as 9 da manhã, quarta-feira. Você vai, obviamente, acompanhar aqui na Record News. O relator fez várias modificações do projeto original, que foi enviado pelo governo, né? Entre elas a idade mínima exigida para a aposentadoria das mulheres, que eu falei para você foi motivo do debate hoje, com a Bruna e todas as jornalistas aqui, durante a nossa reunião de pauta. A proposta inicial de reforma previa idade mínima para a aposentadoria de 65 anos, tanto para homens quanto para mulheres. No entanto, o deputado Arthur Maia definiu que vai adotar uma idade mínima de 62 anos para as mulheres no relatório que será apresentado nesta quarta-feira. A mudança foi feita para atender a bancada feminina, que fez pressão para que houvesse diferença entre a idade mínima exigida para homens e mulheres. A diminuição marca um novo recuo do governo nas negociações para a aprovação da reforma da Previdência. Vale lembrar que no início o governo afirmava que a idade mínima de 65 anos para homens e mulheres era um dos pontos que não poderia ser alterado pelo Congresso Nacional. A alteração foi anunciada durante o café da manhã do presidente Michel Temer com a base aliada. O presidente defendeu as mudanças nas regras da Previdência, dizendo que a reforma vai garantir a manutenção do sistema previdenciário para as futuras gerações. Segundo o presidente, o projeto não vai prejudicar a população mais pobre. Mas essa reforma da Previdência vai pegar os pobres. Vou usar uma palavra forte. Mentira. Mentira porque 63% do povo brasileiro ganha salário mínimo. Portanto, não vai atingir os pobres. Os que resistem e fazem campanha são os mais poderosos. São aqueles que ganham mais. Nós temos que dar uma resposta a isso. Votar a reforma da Previdência é votar uma reforma, mais uma vez, pautada pelo diálogo. Foi o diálogo do Executivo, do relator, do presidente da comissão, de todos da comissão, com as bancadas partidárias. Mesmo com as alterações feitas pelo relator, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, acredita que 80% das propostas originais serão mantidas. É uma reforma que está dentro dos parâmetros que nós definimos como importante para que o equilíbrio fiscal do país seja restabelecido e é, de fato, portanto, uma negociação da maior relevância. Bom, nós convidamos aqui o consultor Silvio Lopes Júnior, que gentilmente está aqui conosco. Silvio, muito obrigado pela presença, prazer em conhecê-lo. Bem-vindo, Silvio. Só que agradeço. Silvio, essa questão da idade, ela é crucial nos sistemas previdenciários do mundo, da atualidade? Como é que estão? Ô, Heródoto, a gente tem que lembrar que já houve uma tentativa de você conciliar o tempo de serviço, tempo de contribuição com o seio da Previdência, com a idade no passado. A gente teve uma reforma da Previdência em 1998, emenda constitucional número 20, e já houve uma tentativa disso, mas isso não passou, porque a gente tem essa cultura no Brasil de estabelecer um tempo mínimo independentemente da idade mínima, mas só que isso já acabou na grande maioria dos países há muito tempo. A gente tem alguns países no Oriente Médio que ainda preservam a idade por tempo de contribuição, independentemente da idade. Mas isso já acabou na grande maioria dos países. Sim. Quer dizer, então, a aposentadoria por tempo de contribuição é uma coisa que está em extinção no mundo, é isso? Isso. Você tem um tempo... Aqui no Brasil, a gente já tem o tempo por idade, a aposentadoria por idade e um tempo mínimo de 15 anos de contribuição. Isso. Agora não. Agora o governo está estendendo mais esse período e dizendo o seguinte, olha, você tem que ter uma idade mínima para poder se aposentar. Por quê? Porque o que acaba acontecendo é que as pessoas acabam se aposentando mais cedo porque começam a trabalhar mais cedo e contribuem por 35 homem ou 35 mulher por já os 55 anos. Isso é muito cedo. Então, com a definição de uma idade mínima, a gente vai o Brasil ele vai se alinhar ao que você tem de prática no mundo inteiro. Agora, Silvio, quer dizer, na medida que a população vai vivendo mais, e nós estamos vivendo mais do que no passado, sim, você tem que corrigir essa idade de aposentadoria, é isso ou não? Isso. Senão o sistema quebra. Na verdade, o governo fez uma tentativa no passado, a gente tem o fator previdenciário, o famigerado fator previdenciário, que é uma tentativa de você reduzir o benefício se você antecipa esse benefício e com isso, você consegue compensar
o aumento da expectativa de vida. Agora, com as novas regras, esse fator previdenciário ele vai acabar. Por quê? Porque você está postergando a aposentadoria considerando uma idade mais avançada para a pessoa se aposentar. Entendo. Tá? Quer dizer, esse é o norte em relação às mudanças que podem acontecer na Previdência, se for aprovada no Congresso Nacional. Sem dúvida. Isso, vale lembrar que isso vai ser aprovado ainda, né? A gente tem um processo de discussão muito amplo ainda, o governo cedeu bastante, né? Se a gente pensar que o governo ele queria dar uma notícia ruim de uma vez só, Maquiavel, se não me engano, disse isso, né? Que, olha, eu vou dar uma notícia, você historiador sabe melhor do que eu, né? Então, o governo falou o seguinte, olha, vamos dar uma notícia aos poucos, né? Mas a gente sabe que é importante, sim, fazer esse ajuste na Previdência. A Previdência, ela vai ficar insustentável nos próximos 5 a 10 anos. Então, é importante mudar agora. Sem dúvida, isso precisa mudar. Eu queria que você me ajudasse a comentar o seguinte, deixa eu mostrar aqui na Matrox, dá para a gente mostrar aqui um instantinho, que é o seguinte, bom, nós estamos falando aqui de outros países do mundo, mas o site Sputnik Brasil, que está aqui o crédito, como é que fica a reforma desejada por Temer? Bom, vamos virar então uma página para a gente ver como é que é alguns países do mundo, só para a gente comparar então a idade. É só a gente clicar aqui, ó, o meu não está virando. Será que dá para virar, Roberto? A páginazinha aí ou não? Ah, tá com o Arthur. Cadê o Arthur? O Arthur sumiu ou não? Pois é. Bom, vamos ver se a gente consegue... Aí, Benê, isso aí. E dá um cliquezinho aí, tal, pra gente ver, parece que ele travou aí, né? A ideia da gente seria o seguinte, seria mostrar alguns países que têm exatamente a mesma coisa, mas, infelizmente, então, não vai ser possível, né? Ficamos sem, travou aí, não tem problema. Okay. Bom, Silvio... eu ia mostrar ali o seguinte, alguns países, a idade mínima é 67 anos, meu. A gente tem muito que avançar ainda. O Brasil, ele vem discutindo a reforma da Previdência, não é de agora. Já houve, como eu acabei de falar, há 20 anos atrás a gente propôs uma mudança. Mas isso é um processo contínuo. Por quê? Porque as pessoas vão continuar vivendo mais. Provavelmente no site você ia mostrar um exemplo do Japão. Isso, com certeza é um exemplo de longevidade e constantemente é um país no qual as regras de aposentadoria, elas têm que ser revistas sempre por causa... Porque a idade média é mais de 80 anos, né? 80 a 90 anos. 80 a 90 anos, isso. Japão. A gente tem uma expectativa de sobrevida aqui no Brasil, considerando a experiência feita aqui no Brasil, que é a experiência do IBGE, de alguma coisa em torno de 70 a 72 anos. Em planos de previdência, você sabe que a gente tem planos de previdência, fundos de pensão, privados. A gente já trabalha com experiências do primeiro mundo, considerando uma sobrevida de 82 anos, 85 anos, e isso vai continuar, é uma tendência, e a Previdência Social tem que se adaptar a isso. Agora, qual é a tendência internacional? Eu tinha ali também os dados, mas infelizmente agora não tenho. Entre homem e mulher, é homem trabalhar mais do que mulher, é trabalhar a mesma coisa, aposenta com a mesma idade, como é que é por aí afora? Heródoto, eu não vou entrar no mérito da justiça judicial. Eu tenho 2 mulheres em casa, uma filha e esposa. Mas a gente sabe o seguinte... Vai falar aí, a gente sabe o seguinte, a gente sabe que a mulher vive mais. Então, ao se pensar em uma revisão do tempo de aposentadoria da mulher para 62, o impacto na Previdência disso, em relação à proposta anterior, que era de 65, ele não é muito grande. Mas a tendência mesmo é você tornar a idade da mulher igual à do homem. Essa que é a tendência que a gente vê no mundo. Mas, historicamente, a Previdência brasileira, ela sempre fez essa distinção. É verdade. Se você pegar a aposentadoria por tempo de contribuição hoje, a vigente, a mulher, ela se aposenta com menos tempo. Ela contribui 30 e o homem 35. Isso, então tem essas, vamos dizer assim, vantagens para a mulher. Mas a tendência mesmo é que haja equidade nisso, até pelo fato do seguinte: se a gente fizer o que a gente chama de cálculo atuarial, que é um cálculo que prevê o quanto você tem que guardar de dinheiro para manter a tua previdência, se a mulher tiver 65 e o homem também, você sempre vai precisar mais para a mulher. Por quê? Porque a mulher vive mais. Então, existe uma tendência natural, sim, de se igualar nos países a idade da mulher e do homem.
Tá certo. Silvio, obrigado pela sua gentileza. Eu que agradeço. Muito grato. Muito obrigado, viu?